folhetim, há sempre aquele personagem que a gente ama, que a gente torce por ele e quer que ele se dê muito bem. Mas tem também aquele que a gente odeia, que quer vê-lo atrás das grades, se dando muito mal no final da novela. E para falar sobre esses bandidos e também sobre os mocinhos dessas novelas, eu convidei a poetisa e dramaturga Renata Palottini. Minha bonitinha, muito obrigado por ter vindo, viu? Bonitinha, bondade sua. Bom, você é uma gracinha. Muito obrigada. Ah, ora, Renata. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Essa eterna luta entre o bem e o mal, eu sei que é um clichê, que sem isso a novela não funciona, mas é uma questão tão antiga, eu acho que quase medieval. É uma herança que continuou, né, prevaleceu nos antigos contos, nas fábulas, e até hoje ela continua, dessa vez agora não, no que de mais moderno existe, para se fazer um conto, que é a telenovela, né? Radionovela antes claro. E telenovela depois. Numa boa trama, Renata, é necessário, mesmo que eu penso que seja, mas é necessário mesmo essa briga? Eu acho que é indispensável, só que hoje em dia a gente tem cuidado para não fazer o puro bem e o puro mal. Porque a gente sabe que na alma humana, no ser humano, isso não existe em estado de pureza. Não há nenhum ser humano que seja totalmente mau ou totalmente bom. Então a gente tem cuidado, na evolução da teledramaturgia, tem cuidado de fazer os conflitos internos das pessoas, dos personagens, como a gente conhece nos seres humanos, que a gente encontra pela vida, na nossa família, nas ruas, nos nossos conhecidos. O personagem é uma recriação do ser humano, e o ser humano não é puro em nada nunca. Então o personagem tem que ter também seus veios, tem que ter suas nuances, ele não pode ser puríssimo e não pode ser diabólico. Desde a Idade Média, desde de Deus e o diabo, a coisa não é mais pura. A pureza desses dois elementos é pura abstração. Na verdade, no concreto, isso não existe. Sabe, eu gosto muito de um dramaturgo também, mas escreveu tanta coisa e teve uma vida tão complicada, Oscar Wilde. Uhum. Ele dizia que a arte não imita a vida. A vida é que imita a arte. Às vezes faz isso não mesmo, é? às vezes faz isso Você mesmo. falou. Ele era o homem dos paradoxos. É verdade. Mas a lógica paradoxal existe desde a época de Lao Tse, então essa coisa tão antiga na sabedoria chinesa, né? O que se transparece verdadeiramente certo, quase sempre é o errado e vice-versa, né? Agora, como é que a gente pode fazer essa dualidade ser produtiva e bem aceita pelo público? Porque só tem isso em tudo quanto é novela. Sim, é preciso que haja o vilão, é preciso que haja o bom moço, a boa moça, o mocinho e o bandido. Isso é uma coisa proveniente do melodrama romântico. O romantismo foi uma escola altamente respeitável, mas que tinha que fazer esses dois lados ponderados, né? Então, desse lado, aquele com quem a gente vai empatizar, que a gente vai se identificar, que a gente vai idealizar. E aquele outro que a gente diz, esse é um ser detestável, ele deve ser castigado. Aqui eu repudio tudo que de mal existe escondido em mim, eu coloco nesse ser e aproveito e repudio. Então, isso vem do romantismo, mas com a evolução da arte, de um modo geral, e da literatura em especial, essas coisas vão começando a ser um pouco mais discutidas, inclusive com o aparecimento dos estudos mais aprofundados sobre a psicologia humana experimental, a psicologia concreta dos seres humanos, com Freud, por exemplo. Tudo isso começa a ser muito discutido e a gente começa a ver o que há por debaixo da nossa bondade, da nossa maldade, e como nós estamos querendo nos ver refletidos nessas imagens. Mas você, Renata, como é que você enxerga esse maniqueísmo nos dias de hoje? Porque o clichê é o mesmo. A ala dos pobres, a ala dos ricos, os ricos sempre perversos, os pobres sempre bonzinhos, o filho que é filho de fulano, mas que coitadinho ninguém sabe, só a gente, é um lado pobre que vai ficar rico. Enfim, o mal tem o bom,
E isso é quase circense, né? A coisa é over-interpretado isso, né? Como é que você enxerga essa história? Eu acho que com a evolução da teledramaturgia, a gente está começando a caminhar para uma situação muito curiosa. Se você prestar atenção nos novos vilões, você começa a perceber que o público está se aproximando mais dos vilões. Ele está começando a simpatizar disfarçadamente com os vilões. Está começando a achar que o bonzinho é até meio bobinho, que ele afinal podia ser um pouco mais hábil para enfrentar a vida. Quem sabe se ele não ia ter uma certa vantagem, né? Então ele começa a dizer, bom, pensando bem, esse mal não é tão mal assim. Ele é até meio engraçado, enquanto que o bonzinho não tem muita graça. A inserção da comédia na telenovela começou a fazer essa coisa ficar meio flu, fica meio solta, né? De tal forma que a gente vê frequentemente que o mal começa a ser simpático e o bonzinho começa a ser meio bobinho. Eu também concordo com isso. Agora, sob a ótica do autor, o que é preciso para ele construir, ou fazer com que o personagem construa um bom vilão? Quer dizer, aquele vilão, aquela coisa que na vilania não pode faltar. O vilão tem que ser forte, ele tem que ter força, ele tem que ter energia para ser mal. Olha lá, ó. Isso aí é... Ah, com toda certeza. Ele é forte. Da escravizaura, né? Ele tem que ter poder. Ele tem que ter poder, ele não pode ser um coitadinho. Talvez por isso tanta gente queira o poder. Olha essa mulher era... Essa foi a Odete, né? Essa Beatriz, é a bela vilã, porque ela tem uma imagem linda. Muito bem, né? Beatriz Segal está muito bem aí, com aqueles olhos verdes meio diabólicos, né? De novo, né? Beatriz grande atriz. E aqui, Glorinha. Glória. Essa é a Ruth e a Raquel, né? Raquel, né? São os dois lados da alma humana, né? Aqui novamente. Impressionante. Ó. Esta mulher sabe fazer Nazaré, muito bem. Ela sabe fazer muito bem esse lado diabólico, esse lado escuro da alma. Né? A alma tem um lado escuro, né? Aí, ó. Aqui também. De novo, né, Renata? Que é uma grande atriz, né? Ela sabe fazer muito bem essa coisa dual. Mas o vilão e o mocinho não podem hoje em dia ser puros. Eles têm que ter dualidade, têm que ter dois movimentos dentro deles. O mal fica meio que dividido, né? Ele às vezes se arrepende da sua maldade, ele se divide na sua maldade. Veja que interessante. Nos deixou agora o Rossi, né? Infelizmente. Enfim. Infelizmente. O Ítalo era um grande ator também, eu gostava dele. Muito bom, muito bom. Bom, agora, a gente fala bastante da motivação e da obsessão de um bom vilão. Sempre tem uma obsessão qualquer, né? Como é que é isso, Ana? Ele tem uma... No caso, por exemplo, do Rubens de Falco com a... já passou, no Rubens de Falco com a Lucelinha, minha amiga Lucelinha, ele queria aquela mulher, lá está, de qualquer maneira, né? Essa era a obsessão dele. O vilão tem que ter um objetivo muito claro, alguma coisa que ele quer muito e que ele vai fazer tudo o que puder para conseguir. Inclusive, ele não vai ter nenhum escrúpulo. O verdadeiro vilão, o vilão puro, o vilão tucur, ele não vai ter escrúpulos, ele vai perseguir o seu objetivo com todas as forças, ele vai derrubando quem estiver, pisando em quem está no caminho dele, até conseguir o seu objetivo a qualquer custo. E, naturalmente, ele vai encontrar os obstáculos quase sempre representados pelo mocinho, pelo herói. Agora, como você falou agora, o herói hoje não tem que ser só bonzinho. Não pode. Ele tem que ter um ingrediente a mais, um temperinho. Ele tem que ter uma certa habilidade que às vezes fica meio... ele tem que fazer certas armadilhas, ele tem que preparar certas armadilhas. Ele não pode ser mais, como eu disse, o bonzinho, o bobinho. Ele tem que ser, hoje em dia, o indivíduo que quer o bem, que quer alcançar o bem, mas que ele vai ser esperto também, ele tem que ser hábil. Ele vai conseguir o bem, ele vai conseguir se contrapor ao vilão, ao mal, mas ele tem que ter habilidade para chegar a esse ponto.
Agora, vamos falar agora, pensando agora no público, né? Naquele que de fato assiste, né, a novela e faz com que a novela seja parte de sua própria vida. Eu conheço muita gente assim. Em sua opinião, o que eles esperam dos vilões e dos mocinhos? Eles ainda esperam que o vilão seja castigado. Tá. Apesar de tudo, apesar de que existe hoje em dia um certo olho malandro, essa né? nova simpatia, né? Mas ele espera que sim, que o vilão seja castigado. E eu tenho acompanhado, tenho visto comentários a respeito do vilão que, por exemplo, parece que se safou, como em Vale Tudo, que os vilões parece que se safam